Olá pessoal, boa noite. Retomando as nossas conversas de domingo, né? O Brasil. Eu não puxei aqui um negocinho aqui no microfone, vocês talvez não tenham me ouvido. Mas estamos retomando aqui os nossos bate-papos, né? O Brasil se degradando, né? A cada semana, a cada abertura de boca, né? Desse boçal, né? Eu queria encontrar um adjetivo melhor, mas por enquanto eu fico com boçal, né? Que preside, que nós temos a infelicidade, né? De por ele sermos presididos, né? Eu considero esse indivíduo a maior catástrofe, né? Não natural da história do Brasil, né? É a maior catástrofe institucional. Supera a ditadura pelo seu comportamento individual, né? Não é só pela sua agenda de extrema-direita. Há elementos de extrema-direita que têm mais ou menos um certo comportamento, né? Pelo menos diante do público, um pouco mais comedido, né? Não esse boçal. Mas nós chegaremos a ele. Mas eu quero muito que você me diga, né, se o áudio está chegando bem, se vocês estão ouvindo bem, se o vídeo está bom, né? Também peço que vocês compartilhem, vocês comentem, curtam, convidem as pessoas, né, para participarem, nos digam de que cidade, né, estão falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro, nos digam o país, né? Todo domingo tem gente de outras plagas, de outros países aqui conversando conosco, então é sempre bacana saber, né, se houver alguém aqui nas estranjas, saber de onde estão falando, tá? E enfim, né, vamos enfrentar aí os assuntos aí que infelicitam, infelizmente é só assunto triste. Esse é um país que praticamente não produz mais nenhuma boa notícia, né? Então, as nossas pautas, eu lamento, mas não sou eu que traço isso, são pautas sombrias, né? São pautas que tratam só de coisa ruim, mas enfim, temos que enfrentar e um dia haveremos de sair dessa situação. Como é que tá aí, Renan? O pessoal está começando a entrar aqui. Nós estamos, a companheira Eneida está presente. Tem gente já compartilhando o stream. O Baldo Duenhas de São Paulo, a Helena Albuquerque de Maceió, a Cláudia Campos está assistindo aqui a gente, a Célia também, a Luciana de Brasília, a Célia que é de Recife, em Pernambuco. Aqui de Jacarepaguá temos a Maria das Graças Monteiro, de Belo Horizonte a Vanilda de Souza, o querido Sebastião está aqui participando também, a Neide Rosman de Vila Velha no Espírito Santo é uma compartilhadora da página, obrigado Neide. O Marcos Vinícius Macedo está aqui também com a gente. O Júnior José de Sobral, no Ceará, está presente. A Leida de Itamogi, Minas Gerais. O Marcos Macedo, que eu falei há pouco, é do Grajaú, aqui do Rio de Janeiro. O Sebastião diz que o som está perfeito, a imagem também. O Francisco Santos, né, ali da Tijuca, nosso querido companheiro, também está acompanhando aqui a gente. A Márcia Gaia, de Valença, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Márcia, porque você é uma compartilhadora. Aqui presente também a Rosane, de Curitiba. O João Carlos, de São João da Barra. A Mônica Marinho, de Petrópolis. O Milton de Faria, de Copacabana. A Cristiane Rodrigues, que é advogada. E daqui a pouco a gente fala do Dia do Advogado hoje, que é de Contagem, em Minas Gerais. A Ângela Maria diz que o som tá ótimo. Ela tá lá em Santa Catarina. O Rodrigo de Carvalho Martins, que estava com a gente na segunda-feira do PT aqui, da Praça Seca, está presente. A Rita Marques, aqui do Rio de Janeiro. O Eduardo Prieto de Santos. A Cláudia comenta aqui dessa coisa, o que você acabou de dizer, né? Tá difícil, são momentos difíceis e as pautas são realmente difíceis. A Lenilda Maia, que é compartilhadora de São Paulo, está aqui. A Nelly Schukel, de Jataí. O vídeo e o som estão ótimos, da Maria Lúcia Pinheiro, de Niterói, Piratininga. A Fabrício Werp está participando aqui com a gente. A Júnia Façanha diz que o áudio está excelente. A Fabrícia Werp, que eu acabei de dizer, ela é lá de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. A Márcia Casserelli também está acompanhando aqui.
A Raquel Elorza Alves, que é de Lins, em São Paulo, compartilhadora. Maria Ivanete de Brasília. Ilza Silva de Igarapé. O Vanderlei de Recife. O Antônio Carlos Soares também aqui. O querido Antônio Carlos. Boa noite, Antônio. Enfim, muita gente. Hoje é o dia do advogado. Eu vou pedir para você comentar depois uma questão de uma carta internacional dos juristas, mas a advocacia tem um papel importante nas democracias. E no Brasil não tem sido diferente, né? É verdade, mas antes de mais nada, eu quero aqui, de público, abraçar meu querido companheiro, amigo Paulo Pimenta, que perdeu uma irmã anteontem, né? A companheira Séries Cristina, né? Que carinhosamente conhecida como Tina. Então, enfim, estava com uma enfermidade muito grave e anteontem descansou. Então eu quero aqui, Pimenta, não sei se você está assistindo, quero aqui de público aqui te mandar um forte abraço, aí a minha solidariedade a você, a toda a tua família, né? Por essa perda, enfim. Mas a vida está exigindo muito de nós, né? E a gente tem que, enfim, sacudir a poeira, levantar a cabeça e seguir em frente. O Brasil, o PT, precisam muito de ti. Então um abração para você, companheiro. Olha, hoje... Dia 11 de agosto, a advocacia comemora. O verbo comemorar, obviamente, eu não estou atribuindo qualquer caráter festivo a ele, né? Porque uma das características da degradação do Brasil, não é só a degradação do meio ambiente, não é só a degradação da política, é a degradação da ordem jurídica, né? A ordem jurídica brasileira, ela tem sido pisoteada, né? A Constituição de 88, ela na prática não está mais em vigor, ela foi revogada na prática, né, com o golpe de 2016, e com todas as arbitrariedades, todo o empoderamento de caráter fascista que o sistema de justiça, que deveria ser o guardião da Constituição, né, estou apontando o dedo inclusive para o Supremo Tribunal Federal, ajudaram a destruir, não é? Então, hoje a advocacia não tem. A advocacia, o que ela tem a comemorar é que ela continua de pé. E mais uma vez o Brasil, né, está convocando os advogados a dizerem presente, né? O direito de defesa tem sido simplesmente, né, cuspido, né, por essa gente. Aliás, hoje, com o cinismo de sempre, né, esse sujeito é um cínico, Sérgio Moro, né, que agora resolveu perseguir o presidente da OAB, ele fez uma publicação no seu lamentável Twitter com o símbolo da justiça, que é um símbolo falso, todos nós sabemos, aquela balança equilibrada, nós sabemos que na prática não é assim que funciona, não é? Sérgio Moro, inclusive, é um exemplo disso. Ali não tem nada, aquele símbolo de imparcialidade é um símbolo falso, infelizmente. Mas Sérgio Moro, né, quase, talvez numa atitude, num rasgo freudiano, ele bota o desenho da balança só pela metade, só tem um lado da balança, o outro lado não aparece, né? Para dizer, sou parcial mesmo, né? E esse negócio de ordem jurídica, para mim, isso atrapalha meus projetos de poder e atrapalha a minha verdadeira pátria, que são os Estados Unidos, né? Então, nada mais ilustrativo, né, do caráter desse indivíduo. E a advocacia tem que seguir em frente, tem que se unir em torno da sua entidade. Quero aqui mandar um forte abraço ao nosso batonier, né, assim que nós chamamos o presidente da OAB, né, meu amigo Felipe Santa Cruz, né, que também vai ter que segurar, né, segurar a onda do ponto de vista de não se deixar intimidar, né, por esse bufão, né, que está sentado na cadeira do Planalto, por esse seu ministreco da Justiça, não é, que é Sérgio Moro, que está ameaçando o presidente Felipe Santa Cruz de processo crime, né? E a advocacia, os advogados, aqueles que morejam no dia a dia, fica aqui o meu forte abraço. Eu tive a honra
de presidir a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, né? Então conheço de perto as agruras da nossa profissão, mas também sou testemunha de que a advocacia sempre soube fazer essa travessia. A nossa travessia nunca foi fácil. Então um forte abraço aqui nas advogadas, nos advogados, e a nossa comemoração é lutar, a nossa comemoração é defender a legalidade, a nossa comemoração é defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, né? Pelo menos o pouco que dela restou. Como é que está aí, Renan? Odi, muitas pessoas aqui, primeiro, se juntando a você nos sentimentos de fraternidade e solidariedade ao Pimenta pela perda, e muitos advogados e advogadas também aqui parabenizando. Eu vou ler uma das mensagens, tentando dar uma representada aqui em todas elas, que é o companheiro aqui, Marcos Vinícius Macedo, diz o seguinte: parabéns para os advogados, e ter um colega como o Adi só dá mais orgulho de ser advogado. Muitas mensagens nessa linha. Muito obrigado. Né? Mas, Adi, algumas pessoas estão lembrando que... Não, e só lembrando também, pessoal, eu nunca esqueço isso, né? Sempre, do meu ponto de vista, o nosso patrono, né, é o Dr. Sobral Pinto. Aliás, meu último ato na administração da OAB do Rio de Janeiro foi ter rebatizado o prédio sede da OAB, aqui na Marechal Câmara, no Rio de Janeiro, com o nome de Sobral. E Sobral sempre dizia: esse é o lema de qualquer advogado e advogada que se queira honrado e honrada. A advocacia não é profissão para covardes, né? Os advogados e advogadas sempre têm que se lembrar disso. A nossa profissão não é fácil e nela não há lugar para covardes. Mas fala. Hoje também dia do estudante, dia dos pais, mas você participava muito do Pendura quando era estudante? Rapaz, olha pouco, viu? O único pendura que eu fiz não foi nem no Rio de Janeiro. O pendura, na minha época, já era algo que estava começando a não ser mais... Lá na UERJ não havia essa tradição do pendura, foi lá que eu estudei, o pessoal do CACO fazia muito, né? E o único pendura que eu fiz foi lá em São Paulo. Uma vez eu fui, no 11 de agosto desse, me convidaram, eu era presidente do centro acadêmico... Do 11 também. Do 11 da USP, e lá nós fizemos no pendura. Pô, foi um pendura num restaurante caro pra... Porque lá é uma tradição também. Quase, né? Que a gente sai preso lá, que às vezes saia preso. Tinha... No final, o que foi esvaziando é que donos de restaurantes menos chatos, né? Eles faziam um menu especial pro pendura. Então, né? Combinavam aí, ó, pô, senta ali, pô, não vão me dar prejuízo aqui, tem um vinho ali e tal. Mas esse dia lá em São Paulo, quase que o bicho pega, né? Mas foi a única pendura de que eu participei, foi lá. Não sei se ainda tem, o pessoal me informa aí se Vou ver aqui, a estudantária ainda está fazendo pendura. Vamos ver. A Belquis Menezes de Caruaru, o Jackson Anjos de Niterói, o Renato Zósimo de BH, o Alexandre Nunes também de BH, a Sônia Lopes, que é de Florianópolis, nossa compartilhadora, o Heron Trindade de Niterói, a nossa querida Mônica Rabelo, que estava com a gente lá no lançamento da segunda-feira, o Alex Flores, que é compartilhador, a Nilva Meira de Sertãozinho, São Paulo, o Vitor Belarte, que é cineasta, que já atuou com a gente em 2014 na campanha, está aqui também, a Leila Jordano, aqui do Rio de Janeiro. Quem mais? Olha, tem muita gente de vários locais do Brasil. Vamos continuar compartilhando, pessoal. É importante o compartilhamento, é importante comentar aqui na nossa live, né? Porque isso faz com que as nossas mensagens, as nossas reflexões cheguem a mais gente. O Adi, hoje foi divulgada uma carta, ontem, né? Foi no final do dia, de ontem para hoje. Isso. De juristas, muitos juristas importantes, ex-presidentes de cortes supremas de outros países, enfim, exigindo a liberdade do presidente Lula, ratificando o que a gente já sabe, que as revelações da Vaza Jato, elas são assim, não há desculpas para o que aconteceu, não há possibilidade de compactuar quem tem alguma reflexão séria no mundo do direito com o que aconteceu aqui. E esses juristas fizeram uma carta bem dura.
Pessoal, nós estamos falando aqui de juristas, né? Não estamos falando aqui de Sérgio Moro, de Dallagnol e coisa parecida. Estamos falando de gente séria, gente honrada, gente que honra o direito, que constrói o direito, né? Gente respeitada em todo o mundo, né? E gente que se reuniu, são 17 juristas dos mais diversos países, fazendo coro com a maioria dos juristas brasileiros que já deixaram claro, né, que essa chamada Operação Lava Jato ela é uma farsa, ela é um atentado à democracia e que tem na figura do presidente Lula o maior símbolo do arbítrio que significa esta organização, que essa organização criminosa, Lava Jato, ela praticou ao longo de 4, 5 anos. Né? E nesta carta, nesse manifesto dos juristas lançado no mundo inteiro, exige-se, então não está se pedindo, não se está ponderando, está se exigindo do alto do saber jurídico, do alto da honradez, que são qualidades ignoradas por essa gente da Lava Jato, exige-se a liberdade do presidente Lula. Preso, aquilo que nós sempre denunciamos, sem provas, preso de forma arbitrária, preso para não ganhar as eleições, já que era fato sabido e consabido que o presidente Lula ia ganhar essas eleições com o pé nas costas no primeiro turno, né? E o seu algoz foi premiado com o cargo de ministro da Justiça. E esse algoz, o senhor Sérgio Moro, né, que comandava aquela organização criminosa, secundado por seu capataz Deltan Dallagnol, sempre, não sei porquê, é a segunda ou terceira vez que eu confundo. Nome de remédio, né? Não, dinheirol não é exatamente remédio, né? Dinheirol remete a dinheiro, não sei porquê, pela terceira ou quarta vez eu troquei o nome desse rapaz, né, de Dallagnol para dinheirol. Não consigo entender porquê, que ato falho é esse que está se repetindo quando eu me refiro a esse indivíduo. Mas essa turma pisoteou sobre o direito, está sendo repudiada no mundo todo. Repudiada por todos os povos, repudiada pelos partidos políticos, repudiada por todo mundo, né? E agora nós temos a notícia dessa carta. Eu faço questão de ler os nomes dos signatários, das signatárias desta carta, deste documento importantíssimo, né, que coloca mais uma vez o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, ó, desse tamaninho, né? Deste tamaninho. Eu espero, mas ainda dá tempo de o Supremo Tribunal Federal voltar a ser, né, uma corte constitucional. Ainda dá tempo, né? Então eu vou ler aqui para vocês os nomes desses 17 juristas, né? Bruce Ackerman, professor Sterling de Direito e Ciência Política da Universidade Yale. John Ackerman, professor de Direito e Ciência Política da Universidade Nacional Autônoma do México. Susan Rose Ackerman, professora emérita na Escola de Direito da Universidade de Yale. Agora, aqui eu vou parar. Essa professora, Susan Rose Ackerman, vocês sabem quem é? Lembram? Não vão lembrar. Lembra do jantar discreto que Barroso, o ministro Barroso, com a sua pompa, com seu nariz empinado e peito de pombo, o jantar em que ele convida quase que clandestinamente Moro e Dallagnol a participarem, ela estava. O jantar foi em torno dela, foi uma homenagem a ela. Barroso foi aluno do marido dela lá em Yale. Aliás, vê-se péssimo aluno, né? Péssimo, horroroso aluno. Eles devem ter vergonha hoje de terem tido esse sujeito como aluno. Pois bem, Dallagnol, no dia seguinte, né? E eu estou falando de 2 anos atrás, pessoal. Ninguém sabia desse jantar. O Dallagnol bota no seu Twitter, ele era um tuiteiro, né? Ativista, mais tuiteiro do que procurador da República. Ele diz que teve o prazer de conhecer a professora Susan Ackerman,
tida por ele como a maior especialista do mundo em corrupção. Vocês vejam como esse sujeito não aprendeu nada. Como deve ter sido desagradável para a professora Susan esse jantar, né? Então, ela é uma das signatárias da carta que exige a liberdade do presidente Lula e diz que a Lava Jato é uma farsa jurídica e que esses indivíduos agem fora da lei, né? Tá aí, Susan Ackerman teve o desprazer de ser conviva num jantar com Barroso e Deltan Dallagnol. Também assina Alfredo Beltrán, ex-presidente da Corte Constitucional da Colômbia, William Bourdon, advogado inscrito na Ordem de Paris, Pablo Cáceres, ex-presidente da Corte Suprema, da Suprema Corte de Justiça da Colômbia, Alberto Costa, advogado, ex-ministro da Justiça de Portugal, Herta Gmelin, advogada, ex-ministra da Justiça da Alemanha, Luigi Ferraioli, professor emérito de Direito da Universidade Roma III, Baltazar Garzón, aquele que prendeu o Pinochet lá na Inglaterra, advogado inscrito na Ordem de Madrid, Antônio Marinho Pinto, advogado, antigo presidente da Ordem dos Advogados de Portugal, Christophe Marchand, advogado inscrito na Ordem de Bruxelas, Jean-Pierre Mignard, advogado inscrito na Ordem de Paris, Eduardo Montealegre, ex-presidente da Corte Constitucional da Colômbia, Philippe Texier, ex-juiz, conselheiro honorário da Corte de Cassação da França, ex-presidente do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, Diego Valadez, ex-juiz da Corte Suprema de Justiça do México, ex-procurador-geral da República, lá no México, e Gustavo Zafra, ex-juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, pessoal, é a nata do direito mundial. Homens e mulheres honrados, homens e mulheres que constroem e que erigem o direito como instrumento do processo civilizatório. Esses homens e mulheres exigem a soltura do presidente Lula e denunciam para o mundo o caráter farsesco, fascista, arbitrário da organização criminosa conhecida hoje no submundo jurídico como Lava Jato. Como é que tá aí? Odi, o dinheirol parece que pegou aqui entre o pessoal. Pessoal, foi um lapso, não sei porquê, tá? Alguém, depois eu vou ver um psicanalista aí para saber que ato falho é esse. Por que isso, né? Porque Dallagnol, esses diálogos revelam, né? O seu apreço pelo serviço público, né? O seu desapego a questões materiais, né? Dallagnol, quando queria dar palestras, ele pedia até para não divulgar os nomes das empresas, né? Para ninguém saber que ele estava fazendo de graça, né? Aquilo que ele recebia, ele dava de acordo com ele, para instituições de caridade. Então é até uma crueldade esse meu ato falho chamá-lo, trocar o nome dele por dinheirol, né? Já que se trata, sei lá, quase que se trata de um franciscano, né? Completamente desapegado, né, de qualquer bem material. Vamos lá. A Maria Eugênia Pinheiro, de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que está aqui acompanhando a gente. A querida Regina Toscano está aqui ao vivo. Deixa eu ver quem mais falou de onde está. A Veridiana Carvalho, dá uma boa noite aqui de São Paulo. O Maicon Saviato, que é compartilhador do PT de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, que é uma cidade de lutas, né? Tem minas lá, mineiros organizaram umas lutas lá em torno da questão da mineração, do carvão. Tem até uma mina que eu visitei cujo PCB foi muito forte lá. Os trabalhadores eram donos da mina. Uma cooperativa de trabalhadores recuperaram, enfim, uma cidade importante de luta histórica. O Alexandre Gasparotti Nunes, que é compartilhador. Aqui também a Fabrícia Werp, que também agora é compartilhadora. Ó, Fabrícia, obrigado. Obrigado. Vários compartilhadores aqui. Eu tenho já uma lista aqui de pessoas para ler. A Suzana Perboni, de Cascavel,
Paraná. O Edinaldo Santos de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A Rosana Prates, compartilhadora de Curitiba. A Regiane Silva, que é compartilhadora também, aqui comentando. A Isaura, ela que é de Goiás, sente a sua falta na Câmara, né? A Nara Jucá, compartilhadora. A Cileia Brandão, a minha parente aqui de Uberlândia. O Simval Inácio, do Rio de Janeiro. A Márcia Braz, de Maricá. A Natália Pose Rédico, que está em Ohio, nos Estados Unidos. O Edson do Nascimento, de Carapicuíba. O Rodrigo, que agora também é compartilhador, parabeniza pela imagem e pelo áudio. O pessoal gostou, acho que esse fundo mais escuro deu um bom contraste e tal. Ele diz que o áudio e a transmissão nunca esteve tão boa. Um cenário no ar. O Everton Martins, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Cleiton Santos, que é compartilhador. E a Joyce Pires, também compartilhadora, comentando aqui com a gente. Agora algumas pessoas também dizendo. A Rita D'Agostin, de Florianópolis. O Rogério Freitas, de São Paulo, capital. A Maria Lula da Silva, de Campos dos Goitacazes. A Vanderleia Merlo, de Vitória, no Espírito Santo. O Pedro Campos, de Sete Lagoas, Minas Gerais, está aqui acompanhando a gente. O Alexandre Fernandes, que é de Minas Gerais, que está na luta pela democracia. Estelmira Santos, de Curvelo, Minas Gerais. A Linda Simas, de Niterói. O Luiz César Silva, está aqui no Rio de Janeiro. Muita gente boa aqui com a gente, hein? O Edísio Barros, de São Paulo. Aqui a Jussara Brum Mota está comentando aqui, ela está de Camaquã, Rio Grande do Sul. O Pampa é nosso. Vitória, no Espírito Santo. Araraquara, a Tereza Pessoa, que também é compartilhadora, aqui presente com a gente. O Maicon disse que a sua transmissão está nas páginas do PT de Criciúma. Bacana, obrigado. Obrigado, isso aí, pessoal. Vamos bacana, compartilhar, legal. Continuar compartilhando. Em Bé, Rio Grande do Sul, a Renata Frank Moreira, ela está sempre aqui com a gente também. A Josefa Batista, de Juru, na Paraíba. A Jussara está hoje em Osório, no Rio Grande do Sul. Enfim. O Adi, falamos já do Dia do Advogado, do Manifesto dos Juristas. Vamos entrar um pouco nessa pauta negativa que é esse governo desastroso do Bolsonaro. Ele que teve, né, o aval norte-americano para que o filho vá ser embaixador nos Estados Unidos. Mas talvez por isso ele começou a se comparar com um personagem de desenho norte-americano que não sei qual a graça dessa comparação. Um personagem completamente abobalhado, que é o Johnny Bravo, machista, né? Pra caramba, falas escatológicas, com palavrão, com desrespeito à imprensa, a questão do meio ambiente cada vez mais desrespeitado, mais liberação de agrotóxico, mais desrespeito com a Amazônia, conflito e ironias com chefes de Estado que tem uma preocupação em cooperação internacional com o Brasil com relação à questão ambiental, a questão da saúde, e aí tá todo mundo comentando aqui, Adi, isso é importante, dia 13, terça-feira, Dia Nacional de Luta pela Educação, né? A saúde, que tá a Deus dará. Enfim, governo Bolsonaro e um presidente despreparado. Cada semana ele consegue superar. Não sei se consegue superar essa semana. Bom, você disse que ele se comparou aí a um personagem de desenho animado, né? Como é que é? Né? E segundo você, o Johnny Bravo é um abobalhado, débil mental. Você queria que ele se comparasse com quem? Tá correto a comparação. Ele, pelo menos, ele tem a clareza, não é? De se enxergar, não é? Nessa personagem. Então, olha só, esse Bolsonaro, ele... Por isso que eu nunca... Toda semana eu me lembro que desde o início do governo dele, pessoas, e aliás analistas, né, importantes, né, da cena política brasileira, previam o fim cedo de Bolsonaro. Eu resisti a esse tipo de... Resisti não porque não quisesse me livrar dele, mas de que isso fosse acontecer, e via mais desejo do que propriamente uma tendência que isso aconteça. Porque aí vocês vão dizer, bom, mas hoje, sei lá, Miriam Leitão sentou o cacete no Bolsonaro. Anteontem, um editorial da Folha de São Paulo, não sei quem, do Estadão, a Globo, no episódio aí do meio ambiente,
o conselho que ele deu ao povo brasileiro, obviamente que eu não vou repetir aqui. A Globo que vinha evitando, né, divulgar essas cafajestadas, essa coisa escatológica, né, de Bolsonaro. Colocou no Jornal Nacional, né? Agora, isso significa que, que há um movimento para... está se gestando um movimento para tirar o Bolsonaro? Eu continuo acreditando que não, né? Acho que o movimento que ainda existe é de tolher Bolsonaro, é tentar fazer com que ele respeite minimamente regras institucionais. Meu amigo Breno Altman até usou a expressão domesticar o Bolsonaro. Acho que é feliz a expressão do Breno, né? A direita não quer se livrar desse bufão, porque a agenda econômica, a agenda econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes é a agenda da direita, ultra neoliberal, né? E essas cafajestadas dele, né, vão ficar apenas como ornamento, né, para ele ser criticado, para ser ridicularizado, mas não para ser deposto, embora ele pratique quase que todos os dias um crime de responsabilidade, né? Então, de fato, eu digo que esse sujeito, ele tem o quê? Um pouco mais de 6 meses na presidência. É o pior presidente da história do Brasil, o pior, né? É o pior. É um sujeito desclassificado, desqualificado, acafajestado, né? É um sujeito que pratica tudo aquilo que ele chamava de velha política, né? Nepotismo. Colocar o filho como embaixador lá nos Estados Unidos não é nepotismo, mas é nepotismo moral. Primeiro que coloca um desqualificado. Se o filho fosse uma espécie de Santiago Dantas, tá bom, pô. Um Barão do Rio Branco, um Celso Amorim, né? Agora, um indivíduo que é conhecido como 03, né? Desqualificado como pai, e agora vai ocupar a embaixada para ser uma espécie de estafeta de Donald Trump. Provavelmente vai levar hambúrguer lá para Donald Trump, exercendo as funções de embaixador do Brasil. Então esse sujeito rebaixa a política externa brasileira, enlameia o nome do Itamaraty, né? Então esse sujeito é uma vergonha para o povo brasileiro, uma vergonha mundial, né? Só dialoga com seu nicho também de desqualificados e desclassificados, né? Então, e está aí, né? O meio ambiente, a Alemanha suspendeu financiamento em torno de mais de 100 milhões de dólares, né, para ajuda na contenção do desmatamento da Amazônia, né? Porque o Brasil está dando mostra que não tem qualquer compromisso em deter o desmatamento. A resposta desse indivíduo foi exonerar o presidente do INPE, que é um órgão reconhecido internacionalmente por sua excelência técnica e científica, né, que aponta para o avanço do desmatamento na Amazônia. Não tem mais fiscalização, não tem mais coisa nenhuma. Ele está mergulhando o país na barbárie. Mais da metade dos itens que conformam um governo, Bolsonaro tem avaliação negativa, sobretudo em saúde, educação e meio ambiente, né? E agora esse general Vilas Boas, que é outra figura lamentável, uma figura deletéria, né? Um sujeito diz que o Brasil não tem nada, a Alemanha não tem nada a ensinar ao Brasil em termos de meio ambiente. Então é essa a resposta que eles dão, né? É óbvio que no passado os chamados países desenvolvidos, tinham um olhar sobre a Amazônia, né, um olhar de cobiça e de não permitir que o Brasil explorasse as riquezas da Amazônia, explorasse corretamente, explorasse cientificamente, explorasse em prol da sua população, com os olhos, obviamente, são países capitalistas, com a cobiça, né? A Amazônia é uma área cobiçada por todo mundo, por suas vastas riquezas, inclusive minerais, vastas riquezas. O ecossistema da Amazonas é algo que por isso que tem essa metáfora que é o pulmão do mundo. Mas os governantes brasileiros de então, né, mesmo aqueles que não tinham
esse apego à preservação ambiental, que isso é algo mais recente na história dos povos, né? Afirmava que o Brasil tinha direito a se desenvolver. Agora, tudo isso dentro de parâmetros civilizados, né? De afirmação da soberania nacional. Esse sujeito não, é um desqualificado, né? Um debochado, um escatológico. Né? É um sujeito que uma pessoa decente não convida para sua casa, né? Porque ele tem maus modos, né? Ele é mal educado, ele é um bufão de extrema direita, né? Ele é uma figura maléfica, né? E é essa coisa que governa o Brasil, né? Infelizmente desgoverna o Brasil. Então, mais uma vez, a juventude, mais uma vez os trabalhadores, as trabalhadoras, no dia 13, vão dar a resposta a ele, em mais uma manifestação gigante, né? Na defesa da educação, que é outro item que ele simplesmente está devastando. Né? Daqui a pouco nós não teremos mais universidades públicas aqui no país. Né? Então, pobre Brasil, né? Governado pela maior catástrofe da sua história. Como é que está aí? Tá bem, mas a resistência, né? Dia 13, vamos às ruas, e o Conselho Universitário da UFRJ negou a participação no tal do Futurice, né? Decisão importante, decisão unânime do Conselho. Enfim, há resistência, há lucidez nas universidades e vamos à luta. Eu acho que temos que ocupar as ruas. O Adi, temos aqui a Tereza Pessoa, de Araraquara, ela que é compartilhadora. A Márcia Almeida, de Valinhos. A Bruna Castellucci, compartilhadora, fortalecendo aqui a hashtag DaltonDienol. A Heloísa Nogueira, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Justiça com Deltan. Né? Ivo De Lazari, de Guarani do Oeste, São Paulo. A Enilza Garcia, de Viamão, Rio Grande do Sul. A Loieso, de Boquira, na Bahia. Gabriela Azevedo, de Natal, no Rio Grande do Norte, da nossa querida governadora, né? A Cida Mazelli, do Rio de Janeiro. Rogério Freitas, que é compartilhador, comentando aqui com a gente também. O Wagner Chaves, de Aracaju, Sergipe. A Marília Silveira, de Bombinha, em Santa Catarina. O Renato Andretti, de Ponta Grossa. E o Renato, inclusive, ele usa aqui a imagem que ele usa é do Bartolomeu Vanzetti, né? Do Sacco e Vanzetti, né? Uma referência a duas figuras da luta, né? Da esquerda e que também foram perseguidas por um judiciário nos Estados Unidos. Sem dúvida. Enfim, pessoal aqui convocando bastante aqui para o dia 13. E a missão agora é compartilhar esse stream, pessoal. O próprio Facebook está colocando aqui, ó, missão compartilhar o stream, né? Vamos lá, vamos compartilhar essa nossa live aqui para que a nossa mensagem, o diálogo que a gente trava aqui possa chegar a mais companheiras e companheiros. O Adi, vamos aqui para mais um ponto da nossa pauta. A transferência de Lula para São Paulo, a mobilização daquele dia, né, foi uma mobilização da luta social, no parlamento, e a decisão do STF. Você estava em Brasília no dia, e conta um pouquinho pra gente como foi, e depois fala um pouco do que o Lula está pensando dessas questões jurídicas, quais as opções que ele tem e o que é que ele está decidindo. Olha, pessoal, nós soubemos, eu estava em Brasília, e soubemos pela imprensa dessa decisão, mais uma decisão lamentável dessa juíza da execução, Carolina Lebos, né? Obviamente afinada com os desmandos, né, da Lava Jato, ela resolve determinar a transferência do presidente Lula da superintendência da Polícia Federal em Curitiba para São Paulo. Ele iria para o presídio comum lá em São Paulo, o presídio Tremembé, atendendo a um pedido formulado pela Polícia Federal há mais de um ano atrás. Ou seja, ela resolveu agora. E resolveu porque, vamos deixar as coisas claras aqui, para tirar o foco da Vaza Jato, né? Para salvar a pele do seu amigo Moro, seu ex-colega, né? Então ela toma uma decisão abertamente ilegal, abertamente arbitrária, né? A tentativa era humilhar o presidente Lula,
era fazer com que ele fosse vestir de presidiário, raspar a cabeça, algemado, né? Dar a foto que a Globo tanto queria e não obteve até hoje. E, enfim, e o que aconteceu lá em Brasília? Olha, pessoal, eu fiquei impressionado. Quando oficialmente a liderança do PT comunicou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que essa arbitrariedade estava acontecendo, Rodrigo Maia, então nós temos que registrar aqui, né? Nós temos que ser justos com quem merece o tratamento justo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que todos vocês sabem, é nosso opositor, né? Votou a favor do impeachment, enfim, é o homem do mercado lá na Câmara dos Deputados. Ele se emocionou com isso, e quando eu digo se emocionou mesmo, foi às lágrimas, disse que estava lembrando do pai dele, César Maia, que embora não esteja mais marchando conosco, mas já foi um perseguido político, né? E os diversos deputados, não estou me referindo aqui a PT, a PCdoB, a PSOL não, que também, óbvio, se manifestaram, mas me refiro aos deputados e deputadas da chamada base governista dos partidos de direita. Começaram a pegar o microfone e a defender o presidente Lula. Defender no sentido de que ele estava sendo vítima de uma arbitrariedade sem limites, porque isso essa decisão, ela fere a dignidade da pessoa humana do presidente. E o nosso líder, Paulo Pimenta, fez uma convocação para irmos ao Supremo Tribunal Federal nos reunir com o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Quem pediu a audiência foi Rodrigo Maia, que enviou seu vice-presidente para representar a Câmara. Então foi uma delegação da Câmara dos Deputados, não foi uma delegação de deputados e deputadas da oposição. Eu nunca vi isso no Congresso Nacional, nunca vi. Nunca vi. Aquela unidade eu nunca vi. Só não estava lá o partido de Bolsonaro. E na reunião com Dias Toffoli, todos e todas fizeram uso da palavra, muitos emotivamente. Repito, não estou me referindo aos deputados e deputadas do nosso campo. Estou me referindo a deputados e deputadas da direita. Né? Mas que tem um mínimo senso de justiça, um mínimo né, senso de legalidade. Né? E o presidente do Supremo, Dias Toffoli, garantiu que dali a pouco haveria uma decisão. Surpreendentemente, ele submeteu ao plenário e por 10 votos a 1, o ministro Marco Aurélio, né, já é conhecido, aliás, aqui é um prezo muito, mas é conhecido como ministro voto vencido, foi o que votou contra, não no mérito, mas achando que estava se queimando etapas processuais e que o Supremo naquele momento não detinha competência para julgar aquela questão. Então o Supremo deteve essa arbitrariedade dessa juíza. Se tivesse feito isso lá atrás, quando a Lava Jato começou a mostrar suas garras, talvez o país não tivesse chegado nessa situação. Mas fica aqui o registro do que aconteceu no Congresso Nacional. Né? E é claro que o que essa juíza, né, e obviamente Moro por trás disso, objetivava era o caráter simbólico daquele presídio. Ali são os chefões de organizações criminosas, as celebridades criminosas, né? Aquela moça que matou os pais, não sei mais quem, era misturar o presidente Lula com essa gente, né? E dizer que ele já estaria cumprindo o regime semiaberto mais à frente. Só que o semiaberto lá em Tremembé é lá em Tremembé. A pessoa não sai para casa e depois volta, né? Porque é uma brecha legal que se o presídio oferece trabalho, ao exercer o trabalho na penitenciária, diz que está cumprindo regime semiaberto. Então, o Supremo deteve essa... E mais, e se sabe agora, e aliás, mais um ato de cinismo desse Sérgio Moro, né, da sua disfarçatez, da utilização do cargo para objetivos políticos degradados, ele inventou uma história de que o PT e o PCC, o PT no governo, fazia acordos com o PCC e que o PCC estava lamentando que o PT não estivesse mais no governo. Né? O promotor lá
dessa questão já disse que não há qualquer evidência, qualquer indício de relação do PT com o PCC, e seu Sérgio Moro vai ter que se explicar na justiça, não é? Por mais essa leviandade, essa mentira, né? Mas para vocês verem, Lula ia para lá na quinta-feira, na sexta-feira ia sair essa notícia de que o PT conversa tem relações com o PCC, né? Que nós sabemos, o PCC tem uma presença importante lá nesse presídio de Tremembé. Vocês veem como isto tudo é uma farsa. Mas já que eu falei em regime semiaberto, eu sei que muita gente, o que tem de gente que me aborda, né? Porra, convence o presidente Lula a aceitar ir para a prisão domiciliar, aceitar o semiaberto, ainda que ele use tornozeleira. Puxa, ele tem que aceitar isso porque a gente está precisando dele aqui fora. Pessoal, e não é de hoje que o presidente Lula diz isso. Todas as vezes que eu vou lá, ele reitera para mim que não vai aceitar, só sai de lá com o processo anulado, que já deveria ter sido anulado, a condenação dele, ou absolvido. Não vai para casa nessas condições. E por isso ele é um abacaxi para o Supremo Tribunal Federal. E eu discordo, né, e possivelmente alguns de vocês e algumas de vocês vão defender aqui que ele aceite, e eu vou dizer a vocês que eu discordo de vocês. Eu me coloco na perspectiva do presidente Lula, e a perspectiva dele é do grande estadista. É do homem que não se curva, né? É do homem que só vai sair dali quando sua inocência for declarada pelo Estado brasileiro. Então o presidente Lula não vai aceitar, seja regime semiaberto, seja regime aberto, não aceita, está correto em não aceitar, né? E que o Supremo julgue o habeas corpus, declare a suspeição de Moro e anule esse julgamento, porque eu não sei mais o que precisa ser feito para isso acontecer, e julgue logo a ADC também, né, restabelecendo a ordem constitucional, o princípio constitucional da presunção de inocência. Pronto. Aí o presidente Lula sai. Fora isso não vai sair não, e vocês vão ter que aguentar cartas como essas dos juristas de todo mundo, né, exigindo a soltura dele. Então tem toda a razão o presidente Lula, conta com todo o meu apoio e estou seguindo aqui a orientação dele. Como é que está aí, Renan? Muita gente, deu uma ampliada aqui na nossa audiência agora. Sempre quando a gente vai falar do companheiro Lula, o pessoal compartilha mais. Chegando até por mensagem aqui para mim, o pessoal compartilhando de um a um, não só compartilhando em grupos, compartilhando em páginas onde as pessoas tenham acesso, mas compartilhar também com os nossos amigos individualmente no Messenger. É importante esse compartilhamento. E aí eu tenho aqui a Zezé Xavier, tá presente, companheira militante do PT aqui do Rio de Janeiro. O Anderson Lucas, ele diz Minas presente, ele que é de Divinópolis. Aliás, hoje, notadamente, Minas Gerais sempre está aqui participando, mas hoje muita gente de Minas Gerais, vários municípios, né? Daqui a pouco eu vou ler mais alguns aqui. A Terezinha Borba de Nonoai, Rio Grande do Sul, a Margarete Ribeiro do Recife, a Mônica Viana de Santos, a Terezinha Monteiro de Curitiba, ela é que é compartilhadora, o Márcio Francisco de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, a Raquel Andrade de Lavras, Minas Gerais, a Denise Gaspar e a Renata Silva, que são aguerridas militantes aqui do Rio de Janeiro, estão sempre com a gente. Boa noite, Renata, boa noite, Denise. E aí, tem um pedido aqui da Débora, ela pede informações sobre onde... como é que vão ser as manifestações onde está marcado em Curitiba. Então, quem souber, responde aqui para Débora. O Maicon está dando exemplo aqui, ele está dizendo o seguinte, as agendas de luta no dia 13 em Criciúma, na Unesc o ato na Praça do Estudante, e pela manhã o movimento sindical fará uma panfletagem no centro contra a reforma da Previdência. Perfeito. Né? Então, vamos compartilhar as agendas das cidades aqui, pessoal, porque... a gente, de repente, inclusive, proporcionar aqui nesse bate-papo encontros de militantes que às vezes até não se conhecem, mas que podem estar fazendo a luta juntos. Né? Chegando aqui, ó, Maringá, no Paraná, presente. Manaus, presente. Teresina, presente. A Eunice Rodrigues. A Maria Carvalho diz que o voto dela é seu para presidente do estadual. Obrigado, mano. A Jussara Maria, de Formiga, em Minas Gerais.
Betim presente também. Venceslau, do PT de Goiânia, está presente. São Paulo, a Fran Jesus está aqui. Todos na rua, dia 13. A nossa Neide que está compartilhando bastante e comentando aqui. Juazeiro, Pernambuco, enfim. Odir, caminhando agora aqui para a finalização da nossa conversa. Nesta semana que passou, foi o lançamento da chapa que leva o seu nome, né, que apoia a sua candidatura à presidência estadual do PT. Foi um evento bonito, um evento com comparecimento massivo da militância, figuras importantes da luta histórica, ex-parlamentares, ex-constituintes, a mãe da Marielle estava lá, né? Assim, do ponto de vista simbólico e numérico, foi uma boa largada. Não, sem dúvida. E mais do que, de fato, o auditório da Cândido Mendes estava lotado, mas mais do que isso, mais do que simplesmente estar lotando auditórios, e vamos deixar aqui claro, né? Cada qual foi com seus próprios recursos, né? Ninguém teve favores, né, para chegar lá. E havia pessoas do interior lá. Né? Uma segunda-feira à noite. É a qualidade. E qualidade a que eu me refiro é no sentido de aquelas pessoas que lá estavam, homens, mulheres, negros, negras, povo LGBT, trabalhadores, trabalhadoras, enfim, professores. Quem estava lá é porque quer que o PT mude aqui no Rio de Janeiro. Estava lá só para isso. Estava lá para se agarrar uma esperança de que o PT venha a ser o partido aqui em nosso estado e aqui nas nossas cidades que a militância quer. Aquele partido que aos poucos foi se desfigurando. Aquele partido que, de um tempo para cá, não tem muita diferença do que é, por exemplo, o MDB. Né? Na base do fisiologismo, do oportunismo, das alianças espúrias. Né? Nós queremos mudar esse quadro aqui. E é por isso, eu não quero cansar vocês, mas é que a cada domingo tem gente nova, tem gente que não assistiu às transmissões anteriores, então eu estou me apresentando como candidato para estabelecer esse diálogo com a militância do nosso partido, aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, na cidade do Rio, em todas as cidades, né, em que o PT está organizado. Aliás, o PT está deixando, né, de se fazer presente, fechando diretórios, perdendo o CNPJ, que não paga aluguel, porque se endivida e porque o diretório estadual não cuida do partido. Né? O PT passou a ser instrumento de interesses de coroneletes. Né? E isso é inadmissível. Né? Eu tenho responsabilidade com esse partido, eu ajudei a fundar esse partido, eu fui deputado por esse partido, sou cobrado pela militância por conta disso e resolvi atender as cobranças. Né? Sou candidato a presidente do diretório estadual e quero deixar claro, eu sei que há uma cultura aqui de acordos lá na frente. Não vai ter acordo, pessoal. Comigo não vai ter esse papo. Eu vou até o fim nessa candidatura, porque e não estou aqui me colocando como Messias Salvador, não. Eu estou aqui me colocando como militante do PT que tem perfeita consciência da situação em que o partido se encontra. Né? Militantes desiludidos, militantes pensando em sair do PT, irem para outro partido ou irem embora para casa, porque simplesmente não tem onde militar, porque não vê no PT um instrumento mais de mudança aqui em nosso estado. Então, sou candidato, fizemos um belíssimo ato, agora vou cumprir uma agenda em todo o estado. Se você quiser achar bacana, promover reuniões comigo e com outros colegas, companheiros e companheiras para tratar do processo de eleição interna do PT, eu estou à disposição. Tá? Estou à disposição para a gente debater. Quero debater com o candidato da situação, né? Porque se ele é candidato da situação, é porque ele defende, obviamente,
essa administração, a administração do PT que já está aqui há não sei quantos anos. Então, obviamente, se ele é candidato da situação é porque essa administração tem méritos. Eu não conheço nenhum. Né? Mas é importante que ele, diante da militância, ele diga por que ele é candidato da situação. Né? E debata comigo, debata conosco, todos esses itens, né, que dizem respeito à administração do PT. Por que o PT não faz oposição a Witzel? Né? Qual é o problema do PT fazer oposição a Crivella? Né? Por que o PT teve um resultado eleitoral tão ruim, que o pior do Brasil aqui em 2018? Né? Por que o PT não presta conta do fundo partidário? Enfim, né? Vamos debater isso democraticamente, publicamente. Eu quero muito debater com o candidato da situação. Então, pessoal, a agenda que eu vou cumprir, ela vai estar divulgada aqui na nossa página, né? E, enfim, vamos à luta. Vamos, se você acha que o PT aqui tem que mudar também, vem comigo. Quer que eu dê uma passadinha rápida aqui na agenda, Odi? Passa. O pessoal ficar... É uma agenda sabendo. ainda bem inicial, né? Amanhã tem um lançamento de uma chapa ao Diretório Municipal da Capital, do lançamento da candidatura a presidente do Bernardo, que é no Cine Saúde, ali na Cinelândia, né? A partir das 18 horas. Depois tem reunião com militantes de Cachoeira de Macacu, depois reunião com militantes de Friburgo, depois reunião com o núcleo É bom falar data, né? de Caxias, isso. Porque essas reuniões são reuniões fechadas dos núcleos. Tá. As atividades mais... Aqui é dia 16, né? Reuniões com o pessoal do interior em Cachoeiras de Macacu e em Friburgo. Reunião com o núcleo de Caxias, no bairro Lafayette, às 17, no dia 17. Na semana seguinte, você vai ter uma reunião com o núcleo de psicanalistas, né? Tá aqui fechando também a confirmar debate em Nova Iguaçu, esse deve ser um debate mais amplo, né? Também a confirmar no dia 23, plenária com militantes em Campos, né? E depois região do Noroeste Fluminense, ou seja, você vai gastar a sola de sapato para conversar com a militância, engajar a militância nesse processo. Você que já fez isso, já faz isso há muito tempo, né? Foi lá pro Maranhão fundar o PT. Eu tenho a honra, guardo com muito orgulho o fato de ter sido um dos fundadores do PT no Maranhão. Não é ajudar a fundar o PT. Não a afundar, ajudar a fundar. E até recebi uma homenagem, não só eu, todos os companheiros e companheiras que estiveram comigo lá naquela época, ou no começo do ano estive em São Luís, lá com o PT do Maranhão, onde fui homenageado. E aqui no Rio, eu exerci o mandato por 4 anos, né? Nunca fui procurado pela direção estadual do PT para tratar de qualquer assunto. E olha que eu não era um deputado tão ruim assim. Como é que tá aí, Renan? Muita gente aqui dando apoio, né? Eu vou ler aqui o PT com você será o PT da sua origem, né? Uma companheira que eu acabei passando aqui, não anotei o nome e apagou dos comentários. Tá aqui presente o querido Cláudio Melo. Né? Abração, Cláudio. Ganhamos hoje, né? Olha, pessoal, comecei hoje mais tarde também porque eu estava vendo o jogo do Vasco, tá? Mas domingo que vem a gente já volta ao horário original, 7h30, 8h. E aí, informação, aqui no Rio de Janeiro a concentração vai ser na Candelária, no dia 13. E a Débora, que tinha uma dúvida sobre como vai ser em Curitiba, a Terezinha Monteiro, que é a nossa compartilhadora, informou que vai ser na Praça Santos Andrade, a partir das 16 horas. Pronto, tá aí, Débora. Então, é isso. Vamos à luta, né? E o pessoal comentando aqui de outros estados também, como a turma disposta a participar da construção do PT, discutindo as chapas nos seus municípios, no Brasil afora. Né? E aqui no Rio de Janeiro a mesma coisa. O PT tem que ser fortalecido, aqui no Rio o PT tem que ser reconstruído, né? Mas o PT ainda é o mais importante dos partidos de esquerda. Acho que a gente não tem que ter hegemonismo, mas também não podemos estar contaminados por espírito de vira-lata, né? Porque é isso que os fascistas querem. Mais alguma coisa aí, Renan? Então, pessoal, vamos fechar, tá? Um bom final de domingo para vocês. Um abraço aí em todos os pais, tá? E até o próximo domingo. No meio da semana a gente volta a falar com vocês, tá? Um abração aí, Pimenta.